Quem é Jesus? Em busca de um relacionamento real e pessoal com Cristo por meio do Evangelho de João. Capítulo 2. Nesta porção das Escrituras, Jesus se apresenta como aquele que comparece quando ele é convidado. Lemos logo no início, no versículo 2, que Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para um casamento e ele esteve ali. Todas as vezes que nós invocamos, chamamos e convidamos Jesus, ele se faz presente. Perto está o Senhor daqueles que o invocam, diz a sua palavra. Jesus também se apresenta como aquele que realiza milagres, aquele que traz de volta quando a alegria termina. Ele traz de volta a alegria. Você sabe que vinho em todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento é um símbolo de alegria, é um símbolo de satisfação. Diferentemente do nosso contexto cultural, ele estava relacionado com os momentos de festas. Seria mais ou menos como dizer na cultura brasileira um churrasco, um almoço. Esta era a ideia de regozijo, de alegria. Num casamento, o vinho acabou. Era um símbolo de vergonha, um símbolo de fracasso, um símbolo de derrota e falta de alegria. Jesus se importa com o vinho ter acabado, ele realiza um milagre. Porque quando Jesus é invocado, quando Jesus está no casamento, ele sim realiza coisas extraordinárias. Jesus criou o casamento para que houvesse alegria. E ele tem o poder de trazer de volta a alegria conjugal. Talvez você nesse momento esteja passando por um tempo de escassez, de seca. Se em alguma área da sua vida você percebe que a alegria terminou, a alegria acabou, no casamento, no trabalho, na família, eu quero que você saiba que a presença de Jesus faz toda a diferença. E ele traz de volta a alegria. Por isso que o versículo 3 diz que, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Sabe o que significa isso? Que Jesus é aquele que supre toda a escassez conjugal, a escassez de alimento, a escassez de ideias, a escassez de saúde. Jesus presente faz toda a diferença em qualquer tempestade e situações que fujam ao nosso controle. Porque ele ama a família, ele valoriza a família e se importa com o casamento. Então Jesus se apresenta aqui como aquele também que ama o casamento. Além do mais, nesta porção e neste capítulo, Jesus se apresenta como aquele que se importa com as coisas do Pai, com a casa do Pai. Se importa com aquilo que Deus se importa. No versículo 14 e 15, o texto diz que no pátio do templo, Jesus viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Jesus manifesta uma ira pela justiça de Deus. Jesus manifesta uma insatisfação diante daquilo que confronta o caráter de Deus. O templo tinha se tornado num lugar de ladrões, num lugar de exploração do pobre. A palavra de Deus dizia que as pessoas deveriam oferecer sacrifícios de perdão. Aqueles que tinham recursos trariam um cordeiro, que não tinha recurso deveria trazer 2 pombas. Deus olhava para o necessitado, mas aqui, inclusive, as pombas estavam sendo vendidas. A espiritualidade tinha se tornado um lugar de exploração. Por conta disso, Jesus revela a sua ira e ele não ataca pessoas, ele ataca as coisas.
A ira nunca pode ser um pretexto para atacar pessoas. Nós precisamos atacar as injustiças, atacar as circunstâncias, revoltar-nos com aquilo que Deus também se revolta, mas nunca ferir pessoas. Jesus não fez isso. Por isso eu quero te dizer que também Jesus é aquele que manifesta zelo pelas coisas de Deus. Como as pessoas reagiram à revelação de Jesus em João capítulo 2? Versículo 23 diz: enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Muitos creram, alguns rejeitaram, mas muitos viram o poder de Jesus. Eu quero que você saiba que você também pode manifestar a sua fé em Jesus, convidando Ele a fazer parte do seu casamento, da sua família, mas também para que Ele seja o seu defensor, porque Jesus defende as coisas que pertencem a Ele. Esta é a palavra para este dia. Podemos orar? Amado Senhor e Deus, obrigado porque o Senhor tudo vê e o Senhor é aquele que faz milagre, que devolve a alegria num casamento, que devolve aquilo que nós perdemos, que traz de volta nos momentos de escassez a alegria que se perdeu. Obrigado, Jesus, porque o Senhor também é zeloso e defende as coisas que são suas. É assim que nós oramos e queremos viver também aquilo que o Senhor viveu. Obrigado porque o Senhor sempre se revela. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.